Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Fernando da Sercom. Fernando me chamou aí nas redes sociais falando de um assunto interessante, um assunto que eu acredito bastante, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro, eu queria que o Fernando se apresentasse aí para a galera. Fernando, obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Se apresenta aí e fala um pouquinho de você. Legal. Bom dia a todos. Também, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade aí da gente falar um assunto que está no nosso dia a dia aí, que a gente gosta muito, que é cobrança, crédito. Isso aí. Bom, vamos lá. Sou Fernando Camargo, tenho 42 anos, sou casado, cursei Direito na Universidade 9 de Julho e tenho aí, nessa nossa vida de crédito e cobrança, 22 anos. Oh, Comecei legal, lá com 19 anos de idade, legal. numa época em que era bem diferente do que o que a Muito. gente tem nos dias de hoje, viu? Muito. Fichinha de cobrança, papel, né? Ah, rapaz, eu vou dizer para você, lembra dos ficheiros? Sim, Aqueles ficheiros em ordem alfabética? sim. Pois é, Usei era muito isso. assim que a gente fazia a cobrança. Usei muito Escrevia disso. ali, escrevia, e olha que minha letra não é tão boa, imagina, só eu Escrevi. entendi o que eu estava escrevendo. Exatamente. Muito Mas era uma legal. fase dos tempos áureos aí, muito bacana. Bom, contar um pouquinho então da minha trajetória. Como eu disse, comecei há 22 anos atrás em cobrança, era um escritório de cobrança pequeno, a gente fazia ali toda a parte como operador, tá? E tenho muito Uhum. orgulho disso, adoro. Eu acho que é Isso uma aí. profissão, Muito ofício legal. aí, cara, que muito digno que a gente e fez eu construir minha trajetória, tá? E aí é o ponto daquilo que eu tenho falado. Eu tenho feito muitos vídeos com operadores de cobrança, né, batendo um papo. Aí, o Fernando é um cara aí que começou lá na PA também. E hoje é um cara aí, pô, muito bem colocado. Que legal. Pois é, cara. Comecei na PA mesmo, com todo mundo. Tudo bem que era uma época diferente. Naquela época, Sem nós dúvida. operadores, a gente tinha que trabalhar de gravata, camisa, né? Era uma outra Não realidade. tinha nem headphone, né? Era Não, telefone de mão mesmo, né? era telefone de mão digitando, e aí você fazendo as ocorrências lá e anotando tudo à mão. Cara, Discador muito nem bacana. existia, né? Não, não. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas cara, nada disso existia naquela época. Isso aí. Bom, o que é legal, o que é bacana acho que compartilhar aqui com o pessoal da minha trajetória, eu tive a oportunidade de sentar dos dois lados da cadeira que a gente diz, né? Eu tive a oportunidade de iniciar como prestador de serviço, como fornecedor, e depois do outro lado, como contratante, como cliente. Então, Legal. isso é bem bacana, porque dá a A visão visibilidade, né? Você completa, né? consegue. Exatamente, você vê o todo, como funciona, e isso engrandeceu demais. Então, comecei no escritório de cobrança, lá como operador, fui fazendo o trabalho, fui crescendo dentro desse escritório, e naquela época eram escritórios que o que você tinha de diferencial eram filiais. Ou seja, você tinha que ter lá qual era o grande X, né? Quem é que se destacava? Quem tinha 29 filiais espalhadas pelo Brasil. E você tinha necessidade de atender o cliente, né? Arrecadar o dinheiro do cliente, né? Inclusive. Exatamente, lá na ponta. E Isso isso aí. tanto na fase amigável quanto na fase jurídica. Então, eu fui crescendo dentro da instituição, saí de lá como gerente regional, cuidando de algumas filiais, viajei pelo país aí todo, morei 2 anos no Rio de Janeiro, Que experiências empresa aí que era para a vida, viu? essa, Fernando? Era o Grupo Aval Toledo Pisa, Ah, legal. Perfeito. bem bacana. E aí de lá saí e fui para o Santana Financeira, aonde eu trabalhei lá com o Júnior, com o Joca, Carla. Aliás, aqui um ênfase, um abraço para eles. Cara, eu amo muito carinho por todos eles, tá? E Legal. lá eu tive a oportunidade de, como cliente, ter o outro lado da moeda, né? Então a gente contratava Cuidar das escritórios de despesas, né? cobrança, eu era o responsável por crédito e cobrança lá. Então, bem bacana, você tem a oportunidade de ver o todo, como funciona desde a concessão do crédito, aliás, um passo antes, desde a precificação do crédito até a concessão e depois a cobrança, que é o nosso dia a dia. Legal. Então, cara, foi bem bacana essa trajetória. E aí de lá, passei por mais duas empresas e hoje estou na Sercom. Em Legal. média, fiquei aí 8 anos em cada uma delas. E agora Pô, na Sercom estou há 7 anos já.
Legal. Então, Muito bom. E o Fernando, quando me contatou, né, ele me falou de uma coisa que eu também acredito bastante, né? E aí eu falei, pô, vamos fazer um tabelando, porque eu acho que é bem legal esse assunto. Não é um assunto tão simples, mas é sem dúvida um caminho para a cobrança, né? O Fernando falou para mim que uma das coisas que ele tem sentido bastante é que existe uma demanda muito grande para o inadimplente ser recuperado através de uma nova linha de crédito, né? E eu acredito bastante nisso, né? Porém, a gente sempre tem aquela questão, né? Eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil de fazer a análise de crédito olhando para o negativo, né? Então, quando eu olho para o negativo, cara, e o cara está inadimplente, a primeira decisão que eu tenho é não dar crédito. Então, como é que eu posso dar crédito para, de repente, um inadimplente, ainda mais para ele sair da situação de inadimplência, né? A gente já vê algumas situações ainda muito tímidas, né, de empresas, e isso é uma linha de crédito, inclusive, normal dentro de um banco, né? Por sim, exemplo, sim. existe no Bacen uma linha que é chamada de crédito pessoal não consignado para renegociação de dívidas, aonde o banco pega lá todas as contas que tem em atraso e faz uma reorganização disso, transformando isso em um outro produto. Geralmente com juros menor, tem que ser, Uhum. senão Tem não que faz ser. Se não sentido. for subsidiado, não tem É, como, né? exatamente. E aí a gente está vivendo agora a história aí do desenrola, né? Ainda está Uhum. enroladíssimo esse desenrola, mas É, e aí é um crédito subsidiado pelo governo, é um negócio que eu, sinceramente, tenho burocrático. minhas questões. Fernando, fala um pouco para a gente aí do que você tem ouvido, né? Quando a gente conversou, te questionei, falei, cara, isso é uma demanda que você sente, né, dos seus Uhum. clientes e tal. Conta para a gente um pouquinho aí o que você tem percebido sobre essa situação. Legal. Vamos lá. Antes de eu chegar diretamente nesse ponto, eu vou voltar um pouco atrás para a Olha, gente poder contextualizar e entender um momento perfeito, por que é necessário tudo isso que você pontuou agora, tá? Tudo isso que a legal. gente vem conversando. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que no nosso segmento a gente teve três grandes evoluções, né? A primeira foi a questão do SaaS, do sistema, os front-ends, né? Como eu Uhum, brinquei aqui, eu começava no fichário. exato. Poxa, então a primeira grande evolução foi você conseguir registrar as informações e a partir daquilo gerar insumos, gerar relatórios. Então isso foi uma grande evolução que o nosso segmento, né, ele acabou proporcionando. Beleza. Depois disso a gente teve a segunda que foi o discador, mas entre um e outro, entre essa primeira evolução e segunda, você teve, eu vou fazer um parênteses, que teve a questão das telecoms que abriram, né, para o mercado, que aí Exatamente. que conseguiram fazer, colocar tarifas competitivas. Lembra que a gente não conseguia fazer ligação interurbana, que era um absurdo? Exatamente. Por isso até a Né? necessidade das filiais, né? Porque era caríssimo você fazer uma ligação do São Exatamente. Paulo para Bahia. Não valia a pena. Olha só que interessante, né? Se você voltar aí há 20 anos atrás, era mais barato você ter um ponto físico lá na Exatamente. cidade do que fazer Do que descagens você entre fazer cidades, milhares de né? ligações. Então, para uma Pois pessoa é. de hoje, assim, da idade que não viveu isso, é inconcebível, É né? surreal, não consegue imaginar o que a gente passou, é verdade. Exatamente. Entrega um pouco a idade, mas tem razão, é verdade. Então, entre a primeira grande evolução e a segunda, eu fiz esse parênteses, porque foi o que ajudou e o que contribuiu para quê? Para a próxima evolução, para os discadores. Uhum. Os discadores, sim, aí vieram para dar potência e tração na recuperação de crédito, né, onde a gente conseguiu atingir públicos maiores de forma massiva. Então, ela é, de fato, a nossa segunda grande. E a terceira, que é a mais recente, que a gente está vivendo atualmente, que é a questão dos digitais. Os chatbots, os agentes digitais, a inteligência artificial, que também é relativamente novo, mas está introduzido em todo esse cenário. Então, esses três grandes pilares foram o que nos trouxeram até hoje. Legal, bacana. Então, nós, do lado de fornecedores, conseguimos colocar isso para o mercado, os contratantes alavancaram seus resultados com base nisso. Só que agora a gente meio que estagnou, né? E existe uma sede, eu venho conversando muito com alguns clientes, alguns contratantes aí ao longo do tempo, e eles estão sentindo a necessidade de uma nova formatação, de uma nova situação que consiga nos direcionar
Porque imagina, você viu, não faz um mês, o Serasa divulgou aí que tem 70 milhões de brasileiros Eu inadimplentes. acho que já Esse falou volume, 71, inclusive, já. pois é, 71. Então, esse volume, ele vem, daqui Vem a pouco ele está em crescendo. 72, ele vem crescendo. Exatamente. Ou seja, as Piscou, nossas bate mais de 1 ferramentas, milhão. pois é, ou seja, as nossas ferramentas já não estão mais suprindo essa necessidade. Né? E Perfeito. aí, eu acho que a gente chega no ponto principal aqui que a gente iniciou toda a nossa conversa, que eu acho que a gente precisa agora superar e criar uma nova formatação, que ela não é basicamente uma ferramenta, ela é um processo. Uma Eu digo aqui que a modalidade. gente vai falar, é uma modalidade, eu digo até que nós vamos falar de quebras de paradigma. Por quê? Pense comigo. As instituições financeiras, como um todo, elas têm lá suas áreas de crédito, de cobrança, e isso até hoje ainda é apartado. Meio que existe até uma rivalidade ali. Né? Ah, eu sou de crédito, eu sou de cobrança, aquela É, barreira invisível. um outro culpa no outro, né? É sempre assim, né? Exatamente. E neste momento, eu acho que a gente precisa superar isso. Por que não, no momento que você está fazendo a cobrança, você ofertar um crédito para aquele cliente que é seu, que você teve um custo muito alto para colocar ele na tua base, que não, né? Você fez todo um trabalho para trazer ele para sua base, e naquele momento de dificuldade, você fazer a cobrança tradicional, ela já não está mais sendo efetiva. É. Então, eu entendo que neste momento chega essa ideia de você ofertar o crédito, mas que tipo de crédito? Não é aquele crédito simples e tradicional, não, é um crédito personalizado. Pensa que você tem lá uma dívida no valor de R$ 23,01. Então, eu vou lá te fazer um empréstimo de R$ 23,01, exatamente, liquidando a sua dívida e a partir daquilo te dando condição de retomar o mercado, de voltar e toda a economia girar. Então, eu acho que esse é o grande, talvez eu vejo isso como um grande passo para a gente conseguir sair desses 71 milhões, a gente brincou que daqui a pouco é 72, de começar a retrair isso. Eu acho que começa a partir deste princípio, dessa ideia, e aí, óbvio, tem que partir das iniciativas privadas, não tem como ser diferente. Tem o desenrola aí, mas eu acho que o desenrola ainda vai rolar um pouco mais. Eu tenho também essa opinião, concordo contigo, tá? E eu tenho muito medo do desenrola por conta da vivência que eu tive, não tão próxima, mas acompanhando de forma efetiva o FIES. Né? O FIES foi Pois um é. programa que o último governo aí teve que dar aí 90% de desconto, nunca se divulgou claramente qual o tamanho da inadimplência do FIES, né? Por Uhum. conta daquela situação onde, infelizmente, a gente tem uma cultura de querer ser, de achar que o governo tem que fazer algo por nós, né? Tem que Pois é, ajudar e a gente. resolver tudo, né? E aí, quando a gente tem uma linha de crédito desse tipo, e a primeira dificuldade, a gente já fala, o governo que deu, então ele deu para mim, ponto, não vou pagar e acabou. Então, eu tenho muito medo do desenrola em isso criar uma condição onde as pessoas, pô, legal, tudo bem, está se discutindo uma série de regras, né, valores, quais as dívidas, quem é o público, tudo isso, mas eu tenho medo, de qualquer forma, de um programa desse subsidiado por um governo que é popular, né, e isso pode causar uma dificuldade talvez maior para o futuro, né? Ao mesmo tempo, né, você vê muitas instituições, né, que tentaram já, de repente, começar a fazer alguma linha de crédito nesse sentido, mas tem ainda dificuldade. Né? O É, quanto que, de repente, as mudanças todas de Open Banking, tudo que a gente tem de informação, podem melhorar essa análise, vamos chamar de crédito, para esse cara que está em cobrança, efetivamente. pois existe, mas ainda é muito tímido. Essa eu acho Ah, que é a definição. E ele é tímido por quê? Primeiro, que você tem duas vertentes. A classe que oferta o crédito, mas aí ele não oferta aquele crédito que a pessoa precisa. Ele quer aproveitar aquela oportunidade para, inclusive, ampliar. E isso você não resolve o problema naquele momento. Pelo contrário, exatamente. você acaba criando um outro. Então, essa é uma frente que não funciona. E você tem uma outra que é aquele que aí vai para o score, e no score você sabe, esquece, aquela pessoa já tem restrição e aí ele não vai ter o crédito Exatamente. Não vai para ser o poder. score. Não vai ser, e isso não vai funcionar. É óbvio que a gente tem os BIs, uma grande inteligência, os analytics que te dão tudo isso, mas é como você disse no começo, sempre voltado
para quem está do lado negativo, né? E aí não funciona. O que a gente está dizendo é que o que eu imagino tá, para os próximos 2, 3 meses, e eu acho que tem que ser algo muito rápido, porque a inadimplência vem crescendo. Se a gente não fizer algo diferente, nós vamos sucumbir mediante a isso. E não adianta esperar do governo que não vai acontecer, e isso eu concordo contigo. Pensar realmente naquilo que vai resolver a vida da pessoa, um crédito personalizado. Então, eu tenho lá uma dívida de R$ 1.000, é um crédito de R$ 1.000, eu liquido aquela dívida, parcela, ele segue a vida dele, isso é bom para todo mundo, o mercado volta a girar, né? Quem concedeu o crédito, ele tem a sua carteira de crédito ampliada, quem estava cobrando teve o seu crédito recuperado e segue o jogo. Eu acredito muito disso e tem que partir da iniciativa privada. Não tem jeito. Agora, eu acho que esse é uma. Eu tenho falado bastante que a gente está numa época que deveria, né, ser a era da inteligência, né? E aí, qual é o ponto? Poxa, se eu sou um banco, uma financeira, e eu quero, de repente, ofertar isso, e aí, como você comentou, pô, não adianta eu olhar o score do cliente. O score do cliente, de repente, lá no birô está zero, porque ele está negativado, por exemplo, e não tem score. Mas aí, vale o quê? Pô, eu sou um banco, eu tenho lá uma loja de varejo, por exemplo. Cara, eu banco, quero fazer uma oferta para exatamente estabelecer uma linha de crédito para esse cliente inadimplente. A instituição também tem que ter a sua parte de fazer o quê? Cara, quem é esse cliente? E aí eu vou para a inteligência, né? É todo mundo que, de repente, eu posso oferecer essa linha? Não, pô, eu tenho esse meu cliente aqui, que é meu cliente há 10 anos. Esse cara já está 10 anos comprando comigo, 10 anos pagando juros, já entrou em atraso algumas vezes, já me pagou juros. Pô, esse cara é um cara que, de repente, é um cara propenso a eu recuperar, né? Eu poderia, ao invés de eu dar um desconto daquele tamanho que eu dou para o cliente numa campanha, por exemplo, eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer o quê? Tipo um subsídio. Falar, olha, eu estou dando aqui para a financeira X valor, estou entrando com X e a financeira está emprestando Y aqui, algo subsidiado, né? Que aí sim a gente usaria essa palavra, mas direcionado com inteligência, né? Para quem é o cliente que eu vou oferecer esse crédito. Porque se isso também ficar só na mão do banco, da financeira, fica um desafio grande demais, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a maioria das empresas, elas às vezes buscam informações externas, mas dentro de casa tem um mundo de informação que ela acaba não usando, né? Então, Pois assim, é. acho que esse é um outro ponto, né, Fernando? E pensa comigo, hoje, vamos dizer que você tem um nível de bancarização muito grande no Brasil, pós fintechs, né? Pós os bancos digitais. Então, o cenário hoje ele está propício, porque se você falar de 20 anos atrás, que você tinha poucas pessoas bancarizadas, realmente ficaria mais difícil da gente pensar numa solução como essa. Mas hoje o É, cenário está propício. Você tem a é informação. verdade, mas tem uma questão, né? Uma coisa é ter conta em banco. A outra coisa é você ser bancarizado no sentido de utilizar, né? Eu sempre lembro de uma empregada minha que ela falava para mim toda semana, não, eu tenho que ir no banco, hoje eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, que eu tenho que ir no banco. Mas você vai fazer o que no banco? Não, eu vou tirar o extrato. Eu falei, pelo amor de Deus, não é possível. Mas cadê? Você não tem um celular aí, um smartphone? Tenho. Então, vamos baixar aqui o aplicativo. A hora que eu baixei o aplicativo e tirei o extrato para ela, ela falou, Jesus Cristo, já ganhei, Resolveu minha vida. ganhei não sei quantos anos da minha vida. Então, é fato, né? Porque, assim, hoje em dia, você tem muita gente, que o nível de contas bancárias é muito grande, Uhum. mas você tem aquele cara que vai lá e saca o dinheiro e paga as contas com Paga dinheiro. as Às contas. vezes o cara saca o dinheiro lá no banco, volta no dia 10 com aquele dinheiro para pagar uma conta no próprio banco. Então, assim, ainda tem essa dificuldade. Ainda existe uma dificuldade, né? Mas eu acho que ainda, de qualquer forma, mesmo assim, tem muita informação já. Não tenha dúvida. Eu acho que a informação hoje, você tem aí um domínio muito amplo do que as pessoas hoje, dos seus costumes, de como elas costumam fazer. Então, por isso que eu entendo que esse é o momento para a gente conseguir chegar nesse nível de maturidade. E falando, não é só você ir lá e fazer o crédito pelo crédito, né? Ou com base em escolagem. Não, tem que ser algo que você vai resolver de fato a vida da pessoa.
né? Eu não quero nessa situação ir lá e ofertar algo que não cabe no bolso dele, né? Talvez por uma necessidade ele acabe aceitando, a gente sabe disso, mas é algo que não cabe e aí vai acabar arrumando um outro problema. E não é essa a ideia. Nesse modelo eu não acredito, tá? Um Então, modelo que eu acredito é algo personalizado, com base em todas as informações que a gente já tem aí, né? É para todo mundo? Não é, não é, obviamente. Mas exato. você tem uma boa massa desses 71 milhões de brasileiros que a gente conseguiria trazer de volta para o nosso cenário econômico ativo, é, usando esse tipo de inteligência de solução. E aí essa questão de ser uma parceria efetiva entre o banco, financeira e o credor, eu tenho um ponto aqui a colocar, né, que você vê uma questão também crescendo, muitas operações com indicação de, olha, você pode pagar a sua dívida no cartão de crédito, né? E aí, qual que é a questão? Cara, nesse caso, eu posso ganhar fôlego? Posso, cara. Mas, meu, quando eu pago algo no cartão, eu estou ganhando prazo, basicamente, né? Basicamente é isso. E é um Basicamente preço. ganhando prazo. Só que se eu não cumprir esse prazo, cara, eu vou pagar um juros muito mais alto Pois daquele é. que eu estava pagando na outra. Né? Uhum. A não ser que a minha dívida seja um cheque especial, que é o único produto com juros maior que o cartão, Maior que o cartão? Perfeito. eu vou pagar juros maior. E a ideia da renegociação de dívida é você trocar a dívida cara por uma dívida barata. Né? E Pois é. esse é um caminho, efetivamente, que é o que você está exatamente vendo aí. Agora, você percebe demanda, então, de clientes seus, né, batendo papo, entendendo, pô, cara, será que não teria nenhuma financeira para efetivamente compensar, emprestar esse valor e o cara dever para ele? Você vê Tem isso? uma demanda grande. É como eu disse, os três hoje grandes pilares que a gente tem já não atendem mais à Exato, necessidade. Precisa exato. de algo novo. E conversando com alguns dos nossos clientes, né, dos nossos contratantes, passa-se muito essa ideia. Todos entendem que isso é um caminho. E é um caminho que é de você realmente resolver a vida, E de quando você você fala manter esse cliente contratante aí, fidelizado. você tem dos ramos mais diversos. Como é que... Você tem de varejo, você tem de telecom, Telecom. é, telecom, financeiro. Então, você tem de vários segmentos nossos hoje e que estão pedindo por isso, né? Estão pedindo e buscando alternativas. Porque quando você começa a conversar, muito fala, tecnologia. Tecnologia a gente já tem. Né? Ela Já está tem, aí. e hoje já Tem é bastante. commodity. Já é commodity, esse é o ponto. Ele não é mais um diferencial. Não. Né? Então, você fala, poxa, um front-end, um discador, né? os chatbots. Todo mundo hoje já tem isso, já virou commodity, né? São ferramentas importantíssimas, é o que nos ajudam a Claro. carregar o piano hoje. Mas existe sim uma grande necessidade de demanda por algo novo, mas é algo que mude, que não seja algo só de solução tecnológica, e sim algo que mude o comportamento, que você consiga, porque assim, para qualquer instituição, seja telecom, seja banco, enfim, você tem um grande custo para trazer aquele dentro para dentro de casa, para você colocar ele dentro da tua carteira. E aí, às vezes, esses caras estão perdendo esse pessoal por justamente que não entender o momento e não criar algo personalizado. Né? Não adianta você sair de forma massiva ofertando também crédito. Não, não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de algo Exato. realmente que vai resolver a vida da pessoa. Que, como você disse, que vai caber no bolso um preço ok. Exato. Não trocar dívida, né? Quando você sai sei É, lá, de um crédito pessoal para um cartão de crédito. Não, isso não funciona. Isso exato. não resolve o problema do consumidor final. E Isso aí é a gente não vai conseguir combater essa inadimplência de 71 milhões de clientes que estão aí no Serasa, né? legal. Ô, Fernando, a gente não combinou esse discurso nosso aqui, mas sabia Nem um que a gente ia pouco. nessa linha aqui. Mas eu vou te fazer uma Uhum. pergunta, talvez aqui um pouquinho diferente aqui, né? Como é que você, dentro da Sercom, né, uma empresa que tem aí um volume grande de credores, né, de clientes, Uhum. e uma operação grande de cobrança, o que você, como é que você está percebendo o inadimplente de hoje? Né? A gente sabe que a gente passou um período de pandemia aí, onde a gente achava que a inadimplência ia explodir, na verdade ela caiu, né? Muito por refinanciamentos, programas do governo, tanto para pessoa física quanto jurídica, mas agora a gente está vendo esse negócio crescer desde lá do meio de 2022.
Pois Como é é. que você tem percebido esse perfil desse inadimplente hoje? Você consegue me dar uma visão? Consigo sim. O que, dentro lá da Sercom, né, das nossas carteiras aí de cobrança que a gente tem, o que a gente vem percebendo? Uma palavra vai ser chave, tá, Tambelini? Recorrência. Tá? Você vê um alto grau de endividamento das famílias, isso é fato. Então, e parte daí, o que acontece? Aquele consumidor, ele começa a ficar recorrente na cobrança. Ele não consegue sair. Ele vem, ele paga, ele tem lá uma prestação em atraso, seja da sua banda larga ou seja do seu financiamento de veículo, ele paga aquela prestação, mas logo em seguida já está devendo a próxima, porque ele acabou de pagar. Essa recorrência é o que eu venho percebendo aumentar demais. Os nossos clientes, consumidores finais, não estão conseguindo avançar, eles sempre estão voltando na cobrança. E isso é o que vem fazer, porque aí você tem uma carteira que você acaba formando, as pessoas não conseguem sair e novos que vão entrando. Por isso que você tem aí esses 71 milhões de brasileiros hoje endividados. Primeiro, é um alto grau de endividamento, isso é realmente é uma pena, e é o que está acontecendo, as famílias estão realmente endividadas, a gente tem pós-pandemia, guerra, tem tudo aí acontecendo que nos trouxe até aqui, e espero que essa semana a gente tenha lá, pelo menos de fora dos Estados Unidos, uma notícia boa, que eles se acertem lá, para isso não impactar no mundo, né? A gente tem outra tragédia, como foi em 2008, temos que fugir disso. Eu vivi bem em 2008, porque eu estava na financeira, a gente sentiu na pele como foi, e Exatamente. isso não foi nada agradável. É um horror se tiver que voltar para isso. Então, mas olhando hoje para o nosso cenário, o que eu percebo é a recorrência. Os nossos clientes não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo liquidar suas dívidas, Agora, você acha que sair delas. esse período tranquilo da Covid, né, por conta de... Eu lembro que você tinha uma família de, sei lá, 4 pessoas, você recebia 4 auxílios emergenciais, né? De uma certa Sim, forma, isso gerou uma sensação de, nossa, agora a minha vida vai mudar, eu vou conseguir, né? Porque aquilo era emergencial, né? sim, O Brasil foi o país que os auxílios do governo representaram 8% do PIB. A foi muito média daquele. dos países desenvolvidos, países ricos, foi 7%, para você ter ideia. O Brasil foi o segundo país da América Latina com esse maior índice. Aí você pode falar, mas o PIB estava caindo. Não interessa, estava caindo de todo mundo. Né? Então, o Brasil ele acabou colocando muito dinheiro efetivamente na Sim, praça, e às vezes, eu percebo que isso aí gerou uma sensação de putz, agora tá tudo bem, então agora eu vou conseguir, aí agora então eu compro mais coisas, eu pego mais cartão de crédito, compro roupa, financio um veículo. Você acha que esse é um dos efeitos? Porque uma das coisas que eu até escrevi uma matéria, está lá no meu LinkedIn, é a uhum, comparação Brasil, Estados Unidos, Chile, né? Que Estados Unidos é uma comparação meio complicada, mas sim, qual que é o ponto? Relação crédito-PIB. Hoje a gente tem uma relação crédito-PIB de 53,9. Nos Estados Unidos é 200, no Chile é 120. Cara, mas como é que eu, com 54% de relação crédito-PIB, e com 71 milhões, cara, como é que eu vou chegar a 100, cara? Não dá. Então, assim, não, não tem tem. alguma matemática aí que não fecha. Pode ser renda, pode ser... Cara, sem dúvida nenhuma é renda, né? Eu fiz algumas comparações de Passa pela renda, renda, com né? Sem certeza. dúvida, porque a nossa renda não é algo que, pô, capacite a pessoa para ter uma vida, um Uhum. salário mínimo, 100% tranquila. Mas como é que você vê isso? Você acha que esse impacto desse dinheiro que foi injetado no momento da pandemia também influencia esse momento? Não tenho dúvida que ele influenciou porque você teve uma injeção ali de dinheiro muito forte. Sem dúvida, se moeda circulando, isso faz com que a economia tracione. Eu E, cheguei a ver uma e as reportagem que o cara falou assim: eu tô comendo carne. Eu falei, pô, Pois é, não é? de fato, mas eu até costumo separar isso em dois grupos. Eu acho que você tem um grupo daquelas famílias que trabalhavam, continuaram trabalhando, e essa renda ajudou a compor. Ajudou, né? Isso, e aí é esse o público que talvez tenha se em algum momento descontrolado e está sofrendo, e você tem um outro lado que realmente já não tinha renda e esse dinheiro ajudou para ela ter a sua sobrevivência e necessidade básica. Mas esse primeiro grupo, concordo contigo, que é o grupo que realmente, por ter essa injeção, acabou se descontrolando e hoje a gente vê as consequências disso, sem Legal, dúvida. legal. Cara, e assim,
Como é que você vê do lado das financeiras aí, do lado dos bancos? Você vê um caminho, você vê empresas já pensando, alguma fintech, às vezes surgem fintechs querendo fazer isso tudo, mas ainda muito tímido. O que você acha que vai ser efetivamente esse futuro? Você acha que isso Ah, vai adiante efetivamente? na verdade, Carolina, eu acho que até um dos objetivos nossos hoje é de colocar isso para fora para o De jogar mercado. isso, né? Jogar essa. Isso, eu vou dizer que é um apelo, inclusive, tá? É Que um ótimo. apelo. Precisamos de apoio, tem que ser iniciativa privada, não tem jeito, que as fintechs, enfim, que realmente queiram fazer a diferença. Esse é o momento. A ideia está aí, está na mesa. Até todo o pessoal fala, poxa, Fernando, mas cara, uma ideia bacana que vocês vêm conversando, que você tem essa necessidade. Por que você, ao invés de ir lá e falar, né, nas redes sociais sobre isso, você não pega e faz? Cara, o meu objetivo aqui também, vou ser muito sincero contigo, não é esse. Eu acho que eu acredito que todos nós aqui temos alguma missão na vida. Uhum, E parte daquilo que eu construí foi tudo com base no que eu aprendi no nosso segmento de crédito e cobrança. Então, com perfeito. tudo que eu aprendi, se eu conseguir, de alguma maneira, com ideias boas, ajudar aquelas 71 famílias, se a gente conseguir 71 milhões de famílias, se a gente conseguir, sei lá, 10 milhões de famílias com essa ideia, trazer isso de volta, eu acho que esse é o Sem compromisso, dúvida. já está muito bem pago e é isso que deixaria feliz. Então, é um apelo mesmo que as instituições nos ouçam aqui, venham conversar, cara, isso não tenho dúvida que é o futuro, é o que vai fazer a gente conseguir tracionar a cobrança. Muito legal. E eu acho que é isso mesmo, né? Nesse apelo aqui, eu vou ajudar você aqui no seguinte sentido. De novo, não é uma modalidade onde só a financeira, só o banco, só quem vai emprestar dinheiro vai ter que trabalhar. Eu, credor desse lado de cá, tenho que trabalhar também para mostrar para a financeira quem é esse meu cliente. Quanto tempo esse cara estava Perfeito. comigo? O que ele fez hoje dentro de casa? E aí aquela história que você, de uma certa forma, falou. Pô, eu gastei dinheiro para trazer esse cara para dentro. Eu sempre falo isso. Eu estendi o tapete vermelho para ele na hora que eu estava querendo dar crédito para ele. E agora ele está numa condição de inadimplente. Né? Na grande maioria, repito esse meu jargão, o inadimplente, na sua grande maioria, não é o picareta, ele é um cara que precisa de ajuda. Com Então, eu acho que certeza. esse é um apelo mesmo, mas, de novo, não é só esperar um salvador, né? Porque o Não, governo também não. não vai ser o salvador. A gente tem que botar isso na cabeça, cara. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu, como credor, eu preciso trabalhar para entender quem é esse meu cliente, para aí sim oferecer para uma financeira uma linha de crédito onde a financeira também não é ONG. Não, Ela vai óbvio que ganhar não, sem dinheiro, dúvida. ela tem que Ela ganhar vai dinheiro, ganhar. se ela não ganhar E dinheiro, ela isso, não vai emprestar, né? Então, tem que ser uma situação boa, exatamente para ambas as partes, aquela tal da parceria ganha-ganha. é Fernando, isso putz, mesmo. achei ótimo o papo, cara. Queria te perguntar se você tem alguma coisa aí para adicionar e para a gente ir finalizando para você concluir. Bom, também tenho sim, para finalizar, eu acho que, eu vou reforçar, tá? É o apelo que a gente está fazendo mesmo, eu acho que é algo que a gente tem que construir a 6 mãos, não é nem a 4, né? Eu concordo contigo, é perfeito. Sua colocação, financeiras de um lado, ou fintechs, os outros clientes, seja telecom, enfim, todos Credor, varejo, do outro, nós no meio do caminho intermediano, que é essa a ideia, e montar um produto, porque isso vai ser benéfico para todos. Volto a dizer, financeira aumenta teu portfólio de crédito, os outros segmentos recuperam o seu dinheiro, a roda gira. Então, esse é um apelo, nesse momento, para a gente conseguir aí ajudar o nosso país, o nosso Brasil, e trazer essas 71 milhões de famílias que estão aí nessa situação, que eles estão, como você bem disse, isso aí. eles estão, para que a gente consiga, de alguma maneira, ajudar e contribuir. Vou, vou Basicamente colocar, é vou isso. colocar um apelo na descrição do vídeo, que é para você assistir até o final, né? Para você ver exatamente esse nosso apelo aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar fazer algo que faça a galera chegar até o final. E aí, cara, obrigado. Queria te agradecer, foi muito legal o papo. Me surpreendi aí com a qualidade do papo, cara. Parabéns aí. Não te conhecia, mas, cara, fico desde já aqui também à sua disposição aí para o que você precisar também.
E para você aí que tá assistindo a gente, não esqueça de curtir o canal. Se você ainda não inscreveu, se inscreva e compartilhe o vídeo. Fernando, mais uma vez, cara, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado de coração. Estamos aqui, precisando, quiserem falar sobre isso, Tambellini, pode chamar a Legal. qualquer hora, que eu acredito muito nesse nosso apelo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Vou deixar o contato do Fernando na descrição do vídeo, lá do LinkedIn, e-mail dele, tá bom? Quem quiser. Telefone, geralmente, eu nunca vou colocar aqui lá, é fria. Um dia eu fiz uma webinar, eu deixei meu telefone. Cara, eu não trabalhei o resto do dia. Eu acredito. Então, vou deixar os contatos do Fernando lá. Quem precisar, ele está à disposição também. Galera, obrigado mais uma vez. Valeu.